E aí, gente, beleza? Sou o professor Gustavo Nicoli. Vamos para mais um encontro nosso aqui. A gente está falando de ondulatória. Hoje, a nossa aula, especificamente, ela vai focar mais em ondas estacionárias e ressonância. É um fenômeno muito comum que acontece no nosso dia a dia, em várias situações, que às vezes a gente não percebe, tá bom? Então, a gente vai discutir o material que tá disponível para vocês e fazer uma discussão um pouquinho mais ampla também sobre ondas, porque para a gente entender as ondas estacionárias, a gente tem que ter uma noção boa do que é uma onda, tá bom? Deixa eu compartilhar o material de vocês aqui. Então tá aqui, ó. Deixa eu só conferir se está compartilhadinho certinho, beleza. Então a gente está falando de física ondulatória e ótica, princípio de superposição e ondas estacionárias. Beleza? Então ele bate um papo com a gente aqui. Vamos dar uma lida aqui, que é importante. A superposição é mais frequente do que se imagina. Superposição de ondas. No dia a dia de uma cidade movimentada, por exemplo, escutamos vários sons simultaneamente, o que nos leva a ouvir uma mistura de todos esses sons combinados, como se fosse apenas um único som. No entanto, essa soma, dependendo do caso, não é apenas a soma das ondas, pois algumas ondas podem ter sido suprimidas por outras ondas, e assim perdemos parte do que acontece no ambiente. Então, ele está falando daquela mistura de som, carro buzinando, freando, escapamento, gente falando, isso aí acaba dando, entre aspas, uma mistureba de onda. Essa mistureba que a gente está falando são as superposições, uma onda por cima da outra, e elas vão se encaixando e formando ondas diferentes, ondas resultantes diferentes. Deste modo, você estudará sobre a superposição de ondas e ondas estacionárias. Além disso, conhecerá a relação entre estado estacionário e superposição de ondas. Por fim, verá como descrever matematicamente os fenômenos da superposição. Então, ele discute com a gente aqui superposição de ondas. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do simulador de ondas. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é um simulador de ondas que a gente acha nesse FET aqui, ó, PHET. São aplicações que a gente tem aqui na internet, ela é gratuita. Vocês podem depois explorar essa ferramenta, é bem legal, tá? Tem um monte de situações. Então aqui, deixa eu reiniciar aqui. Então aqui eu posso fazer um pulso de onda, ó. Essas bolinhas aí representam uma corda, tá bom? Eu posso colocar um oscilador e dar um pulso. Como eu posso colocar um oscilador para gerar uma onda. Deixa eu colocar em câmera lenta aqui. Bom, então a onda, ela nada mais é que uma perturbação que se move no espaço. Deixa eu colocar a extremidade infinita aqui. Aqui eu estou com amortecimento, deixa eu tirar o amortecimento. Então tá, olha só, a gente está vendo aí um oscilador fazendo a corda se mexer para cima e para baixo, e enquanto essa bolinha verde está aqui, ó, sobe, desce, a gente tem as frentes de onda indo para a esquerda, indo para a janela. Se eu acompanhar o morrinho, que na verdade chama crista, deixa eu... Aqui. Então, essa parte aqui está descendo. Então, essa parte de cima aqui chama crista, essa parte de baixo chama vale ou depressão. Se a gente analisar essa crista aqui, ó, ela vai estar andando para frente. Reparem, ó. Tá vendo? Isso aqui está indo para a direita, tá indo para a janela. A oscilação é para cima e para baixo. Porém, se você focar nesse morrinho aqui, nessa crista, ela está indo para a janela.
Então, uma onda não é simplesmente uma oscilação, é uma oscilação que viaja no espaço. Então, para fazer uma descrição matemática de uma onda, eu não posso descrever a onda somente em relação ao tempo e também somente em relação à distância, à posição dessa onda. Eu preciso fazer uma descrição do tempo e da distância. A função de uma onda, a função matemática que representa uma onda, ela precisa de ter uma grandeza temporal e uma grandeza espacial. Justamente por que vocês estão vendo no simulador. É uma oscilação que viaja no tempo. Então, aí a gente tem algumas coisas, a amplitude, a gente tem a frequência. Aí a gente tem algumas grandezas, por exemplo, o comprimento de onda. O comprimento de onda, a gente mede de um ponto ao outro onde acontece a repetição do espaço. Exemplo, vocês estão vendo aqui a bolinha verde? Ela está na altura de 3, ó, deixa eu colocar aqui. Ela está na altura aqui de 2. Aí ela está descendo, deixa eu ver. Está descendo. Então ela vai descer e voltar para o 2. Então ela deu uma oscilação completa. A quantidade que a onda andou é o comprimento dela. Então vamos lá, ó. Desceu, voltou. Aí a quantidade que a onda andou para frente é o tamanho dela. Se a gente parar para pensar, é porque a nossa aula não é sobre isso. Só estou comentando sobre a onda para a gente começar a entender melhor. Então, ó, de uma crista a outra está aproximadamente 2 centímetros. De um vale a outro, 2 centímetros. Eu pego aqui, ó. Aqui foi e repetiu. 2 centímetros. Então, qualquer 2 lugares que eu medir que tem essa repetição, a gente tem um comprimento de onda. Outra grandeza importante é o período. O período é o tempo que a onda leva para se repetir. Então, essa bolinha verde que vocês viram, ela foi e voltou? Ela teve uma repetição completa? Teve. Se ela teve uma repetição completa, quanto tempo que ela gastou para fazer isso? Isso é o período da onda. Então, comprimento de onda é quanto que ela se repete no espaço, a distância que ela leva para se repetir. E o período é o tempo que ela se leva para repetir. Associado a isso, a gente tem a frequência. A frequência é o número de oscilações que ela dá. Se for por segundo, aí a gente usa o hertz. Então, o número de oscilações por tempo. No sistema internacional, a gente usa segundos, aí fica em hertz. Está escrito aqui, ó, 3 hertz. Beleza? Então, existem essas grandezas que a gente precisa trabalhar. Voltando aqui para o material de vocês, quando ele fala aqui, ó, da descrição das ondas, ele usa Y1 e Y2 para a onda 1 e onda 2. Como assim? Aqui no desenho, a gente tem uma onda pontilhada de vermelho e uma onda trastejada de preto. Uma onda dessas é a onda número 1. A outra onda é a número 2. Aí ele quer explicar o fenômeno de superposição. Mas para entender esse fenômeno de superposição, a gente tem que entender isso aqui, ó. Que uma onda, matematicamente, o Y é o eixo, a coordenada aqui. Depende de 2 fatores. Depende do tempo e do espaço que ela está se propagando. Então, por isso que a função de onda ela é representada por um seno por conta do formato de oscilação, ela lembra uma função seno, e uma variável que depende da posição, que é o x, a posição é o x, e uma variável que depende do tempo, t. Esse k é chamado número de onda. É 2π radianos dividido pelo comprimento de onda. É mais ou menos assim. Enquanto a onda oscila no espaço, no ciclo trigonométrico, o ângulo está variando em relação ao comprimento de onda. Uma explicação muito rapidinha seria mais ou menos assim. E o que é esse ômega? Isso aqui é a letra grega ômega. Isso aqui também é
aqui está K, mas geralmente usa a letra grega kappa. O ômega é a frequência angular, já é 2π sobre o período. Olha só, 2π radianos pelo período, ou seja, 2π é ângulo pelo tempo de uma repetição. E o K, 2π sobre lambda, sobre o comprimento de onda. Então, é o ângulo sobre o quanto que ela leva para se repetir em metros. E aí, a gente monta essa função de onda. Então, essa aqui é a onda número 1, uma representação genérica de uma onda. E o que tem na onda 2? Esse φ, isso aqui é a letra grega φ. Essa aqui a gente fala que é a fase da onda. Como assim a fase? Olha só. Se a gente começar a analisar a onda, vamos lá para o simulador. Se a gente começar a analisar a onda do momento inicial dessa onda, analisar que eu digo matematicamente, eu vou botar em câmera lenta aqui. Aí, se eu começar a analisar a onda exatamente do ponto zero, ó, soltei o meu cronômetro aqui e coloquei minha régua aqui, no zero. Então, eu estou medindo em fase. Mas pode acontecer eu começar a medir a onda daqui. Isso quer dizer o seguinte, a onda, eu comecei a medir a onda, não foi do zero, foi de algum ponto qualquer. Mas a minha função de onda é um seno. Então, a minha função matemática tem que bater com a realidade. Então, lá no seno, eu vou acrescentar um ângulo inicial diferente de zero, porque eu não estou em fase. E a superposição, que nada mais é que o encontro de duas ou mais ondas, mas ali o exemplo é duas, são duas ondas. Se a gente tem uma onda que está passando assim com uma crista e uma onda que está passando assim com vale, é mais ou menos assim, um puxa a corda para cima, o outro puxa a corda para baixo, a corda vai ficar zerada. Porém, se as ondas não tiverem em fase certinhas, por exemplo, uma está na frente da outra, aí isso não vai acontecer ainda, essa destruição ou essa construção da onda. Ela vai ficar no meio termo. Por isso que a gente precisa colocar aquele termo da fase. Então, essa fase que aparece dentro da função de onda, ela vai representar isso. O que acontece se a gente não está medindo em fase? Observe que o morrinho da onda de vermelho aparentemente está um pouquinho para trás do que a pontilhada de preto. Elas estão defasadas. Se elas estivessem na mesma fase, elas estariam juntas. Tá? E aí, essa onda de verde é o resultado da superposição dessas duas ondas. Beleza? Então, a gente tem a onda número 1 e a onda número 2, que são o y1 e o y2. Isso aí são funções matemáticas que representam essas ondas. Ambas as ondas possuem a mesma amplitude, o mesmo número de onda, que é o K, e a mesma velocidade angular ou frequência angular, que é o ômega. No entanto, a equação 2 possui um ângulo de fase nulo. Então, aqui a fase é zero, ela começou a ser medida do ponto exato inicial. Ao passo que a equação 3 possui uma fase, φ. E aí, de acordo com a superposição, a onda resultante, que é essa onda linha, que ele chama aqui, ó, que é essa onda de verde, é o resultado das duas ondas menores, é a soma das duas ondas. Então, aqui ele faz o quê? Ele soma a onda número 1 com a onda número 2. Então, aqui eu tenho, ó, seno de kx menos ômega t, mais A, que é a amplitude, eu não falei, mas A está escrito ali, A é a amplitude da onda, seno de K menos ômega t mais φ. Então, eu tenho um seno de A mais seno de B. Aqui como se fosse o ângulo A, e aqui como se fosse o ângulo B. E aí, gente, tem aquele monte de identidade trigonométrica que a gente tem que lembrar ou recorrer a uma tabela de identidades trigonométricas. Não é o nosso foco aqui falar de trigonometria, tá?
mas existem tabelas de identidade trigonométricas, vocês podem procurar na internet, em livros, em vários locais, a gente consegue encontrar. Então, existe uma identidade que é essa aqui, ó. Seno de alfa mais beta é 2 seno de metade de alfa mais beta vezes cosseno de metade de alfa menos beta. Então, supondo que isso aqui é o alfa e isso aqui é o beta, a gente junta a equação, a 4 aplica dentro da 5, ó, a 4 e a 5 juntas, e a gente sai com a onda resultante. Olha só a onda resultante. A onda resultante, que vem da superposição da onda 1 e da onda 2, é 2 vezes A, que é a amplitude, cosseno de meio φ, que é a fase. Seno de kx menos ômega t mais meio de φ. Isso aqui vem dessa identidade trigonométrica e cabe a gente interpretar. A parte da oscilação da onda, tá aqui, ó, seno de kx menos ômega t mais meio de φ. Essa parte aqui é a parte que vai dar a oscilação. Se vai ser grande não, se vai ser espaçada, se vai ser rápida, se vai, enfim, dá todas as características. O que está na frente aqui, ó, pode reparar aqui, o que está na frente não depende nem do x e nem do tempo, nem da posição x e nem do tempo t. Isso aqui é uma constante que depende, é lógico, da fase de observação. O que é a fase de observação, se as ondas estão defasadas ou não, quando elas se encontrarem, a onda resultante ela pode ser máxima, como pode ser zero, como pode ser uma coisa intermediária, vai depender da defasagem dessas ondas. Então, ele escreve aqui, ó, observe que a onda resultante é diferente das originais, pois a constante de fase φ sobre 2 e o módulo da onda passou a ser igual aqui, ó, 2A cosseno de φ. Isso aqui é a nova amplitude. Se a fase for zero, cosseno de zero é igual a 1. É isso aqui que eu quero dizer, ó. A amplitude da onda, deixa eu pegar lá direitinho. Aqui. 2A cosseno de meio φ. Dois A cosseno de φ sobre 2. Desculpa a letra aí que... Olha só. Quem que é A? A gente tem a nossa onda lá. A é o tamanho da onda, esse tamanho aqui, ó. Aí eu tenho duas ondas que têm o mesmo tamanho. Então, se eu for fazer a superposição das duas, se eu pegar uma outra onda de vermelho aqui, ó, que tem a mesma amplitude, a onda resultante daria uma ondona aqui, ó, lá em cima, uma ondona aqui embaixo, lá em cima e lá embaixo. O que eu estou querendo dizer? Essa parte de verde aqui seria 2As. Caso as ondas estejam em fase. Porém, se essa onda de vermelho e a de preto não estiverem em fase, a gente vai ter que colocar a fase aqui, o valor da fase, sei lá, π sobre 3, enfim, uma fase qualquer, um ângulo qualquer, a gente não vai ter o 2A. Mas, se a fase for zero, a gente tem que o cosseno de zero é igual a 1. Então, se esse termo aqui, ó, vale 1, quer dizer o quê? Que a amplitude da onda nova, que eu chamei de A', vai ser 2A. Beleza? Agora, se a fase for 180 graus, 180, não, for 90. 90 graus é π sobre 2 radianos. O cosseno de 90 é zero. Aí, o que acontece com tudo isso aqui, ó?
zera. Aí a amplitude da onda nova vai ser zero. Ou seja, isso significa que tem uma onda assim e tem uma outra onda que está defasada. Cadê? Ah, tá aqui. Uma outra onda que está vindo assim, ó. Ao contrário. Aí, essa parte da onda aqui puxa para baixo, essa puxa para cima, a onda resultante ela é zero, não tem amplitude. E aí você acaba terminando com essa onda. Beleza? Então, essa equação que está no material de vocês, ela dá conta de como vai ser a amplitude da onda resultante, independente da fase, independente de como elas estiverem, assim, o que eu quero dizer? Matematicamente a fase está ali, mas você não tem que ficar analisando, você já coloca na matemática e já vê como é que vai ficar a fase. Beleza? Então aqui a gente tem a equação, cadê? Deixa eu voltar aqui. Sim, eu estava aqui, ó, na equação 6. Então esse 2a cosseno de meio de φ, a gente acaba tendo o nosso ângulo aqui de fase, tá bom? Se a fase for zero, vai ter 2A. Se a fase for 90, aí não, tem que ser 180, né? 180 graus, eu falei errado. 180 sobre 2, que dá 90. Então, a gente vai ter a nossa amplitude, a onda morta, vamos dizer assim. E é isso que ele fala aqui com a gente. Se você pegar meio de π sobre 2, né, 90, a onda vai zerar. E assim vai. Então, a gente pode ter duas ondas em fase. Ó, elas estão em fase. E aí vai dar um ondão grandão, tanto para cima quanto para baixo. Elas estão bem defasadas, ou seja, 180 graus de defasagem. 180 graus, se eu colocar aqui dentro, ó, se eu colocar 180 graus aqui na amplitude, vou colocar π, 180 graus é π, então π sobre 2 dá cosseno dá zero. Cosseno de π sobre 2, aí a onda morre. Agora, eu posso ter uma coisa intermediária, por exemplo, se a fase for 2/3 de π. Aí, se for 2/3 de π, a gente vai ter uma coisa intermediária, beleza? Que não vai ter nenhuma soma 100% somada e nem 100% diminuída. Vai ter uma coisa intermediária aqui. Moral da história, as ondas se somam e se subtraem. Se elas estiverem em fase, elas vão se somar. Se elas estiverem com 180 graus de diferença de fase, elas vão subtrair totalmente. Interferência destrutiva e construtiva. Constrói e destrói. E uma coisa intermediária se for entre os dois ângulos. Beleza? Então, tem um exemplo aqui. Duas ondas senoidais. Senoidais é a onda aí tradicional que representa o seno, com amplitude de 1 metro, com defasagem de 60 graus. Qual é a amplitude da onda resultante e seu tipo de interferência? Bom, se já é 60 graus, eu já sei que é uma interferência que não é nem destrutiva nem construtiva. Beleza? Aí, qual que é a amplitude? A fórmula da amplitude é 2A cosseno de meio da fase. A gente viu aqui, ó. Aqui. 2A cosseno de meio da fase, do ângulo de fase. Então, a gente coloca no lugar desse ângulo os 60 graus. Só que 60 graus, ele tem... aí depende muito do como que você está trabalhando na calculadora. Geralmente, a gente usa em radianos, mas é só a configuração de calculadora. Então, vai ficar 2, que é da fórmula já. A amplitude, que é 1, está escrito aqui, ó, 1 metro. Cosseno de 60 sobre 2, ou seja, cosseno de 30. Então, a gente tem uma amplitude de 1,73 metros. Se a fase
fosse zero, a gente teria uma onda resultante de 1 mais 1 igual a 2. Só que eu tenho a amplitude da primeira, que é 1, a amplitude da segunda, que é 1 metro. Por que não deu 2 metros? Porque elas não se somaram, porque elas não estão em fase. 2. Qual deve ser a defasagem entre duas ondas com amplitude 5 centímetros para que a onda resultante tenha amplitude de 3? Então, a gente vai pegar a fórmula que está aqui em cima. Ó. A amplitude é 2A cosseno de meio de φ. Então, vamos lá. Ó. A amplitude é 5 centímetros nessa questão. 2 da fórmula. 3 da amplitude da onda. Beleza? Cosseno de meio de φ. Então, aqui, ó, 5, 2 vezes 3, 6. Passo 6 dividindo. 5 sextos. Então, qual é o cosseno cuja metade... Qual é o ângulo que metade do cosseno dele dá isso aqui, ó? Então, vai dar esse valor aqui. 67 é assim, ó. Cosseno... cosseno de meio do ângulo é igual a 5 sobre 6. Então, a gente vai aplicar a função inversa. Meio da fase é igual cosseno a menos 1. Isso aqui é o arco cosseno de 5 sextos. Então, a fase vai ser igual o 2 está embaixo dividindo, passa multiplicando. 2 cosseno a menos 1 de 5 sextos. Aí você vai ter o seu valor de ângulo que está lá. Esse cosseno a menos 1, você vai procurar na sua calculadora. Aí depende da calculadora, depende de onde você vai estar trabalhando. E aí você tem que ver se está em radianos ou em graus para ver o resultado. O resultado que foi usado aqui no material de vocês está em graus. Porém, muitas vezes é usado em radianos. Bom, então vocês precisam ver qual é a função arco-cosseno ou a notação da calculadora das mais comuns. A minha é assim, é cosseno a menos 1. Bom? Ondas estacionárias. Que é isso? Ondas estacionárias é uma superposição de ondas que acontece entre uma onda e o reflexo dessa onda quando ela está com a extremidade fixa. Vamos lá para o simulador. Aqui no simulador, tá lento, tá, gente? Deveria ser rápido assim. A extremidade dessa onda está indo embora. Eu posso botar a extremidade solta. Eu quero que vocês observem como que a onda volta aqui, ó. Observa que essa extremidade está descendo. Essa parte aqui. Aí a onda que está voltando... Olha o que está acontecendo. Tem uma onda indo e uma onda voltando. Agora, se eu botar a extremidade fixa, o que acontece? Deixa eu entrar no equilíbrio primeiro, só um pouquinho. Diminuir a amplitude um pouquinho. Deixa eu reiniciar isso aqui, senão a gente não vai conseguir ver, não. Observa o seguinte, a onda está indo para a direita. Só que quando essa bolinha está presa, quando essa bolinha é jogada para cima, como ela está fixa, ela puxa a corda de volta para baixo, tipo uma ação e reação. Observa como é que volta a onda, ela volta invertida, ó. Ó, essa bolinha quer subir, mas ela não consegue subir, aí ela puxa a onda de volta. Então, a onda ela chega por cima e volta por baixo. E aí, o que acontece? A gente não está conseguindo ver, mas tem uma onda que está indo para a direita e tem uma onda que está voltando para a direita, mas é a mesma corda.
E aí, quando essas duas ondas se encontram, tem a superposição. E nessa superposição vai acontecer um fenômeno de ondas estacionárias. O nome estacionária quer dizer que ela fica oscilando em determinado ponto, entre dois pontos. Esse simulador, ele não é de ondas estacionárias, porque a onda estacionária, essa parte aqui, que eu estou mostrando aqui, ela deveria só dar uma oscilaçãozinha pequena. O que eu quero que vocês observem é o reflexo. Como que a onda volta ao contrário. Vou iniciar aqui. Ó, ela volta por baixo. E aí começa a formar esse padrão de onda todo estranho aí. Aqui tem um simulador. Ó, a onda está indo. Agora eu quero que vocês tentem observar o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Nossa. Isso aqui também é de graça, a gente acha aí na internet. Ó, aqui, ó, a onda vai bater e vai descer por baixo, ó, ela volta por baixo. Só que a onda que está chegando não para. Então a gente tem a onda de vermelho que está chegando e a onda de azul que está voltando. E elas vão se arrumar na superposição. Deixa eu dar pausa aqui. Opa, peraí. Aqui. Reparem aqui, ó. A onda de verdade que a gente tem na corda é essa de preto. Aqui, ó, a onda de vermelho que está indo para a direita e a onda de azul, que é o reflexo, estão se juntando para formar uma onda grandona. Aqui já é o contrário, forma embaixo. Esses pontos aqui, ó, são chamados de nós ou nodos. Que não, eles não oscilam, eles ficam parados, a onda fica rodando ali. Pode reparar que onde está o N não sai do lugar. Esse fenômeno aí, essa onda de preto, é chamada de onda estacionária, que é formada pela mistura, vamos falar assim, que nada mais é que a superposição das ondas. Ó. Do jeito que está aqui, a onda de vermelho está para cima e a onda de azul está para baixo. Então, zerou. A onda estacionária, ela parou. Então, a hora ela vai para cima e para baixo. Ela fica oscilando ali. E assim vai. Beleza? Então, a onda estacionária, aqui tem um... Depois a gente entra nessa parte matemática. Aqui tem o seguinte. Isso aqui é um oscilador, isso aqui é uma corda, isso aqui é uma onda real, é uma foto tirada de um oscilador com fundo preto. Aqui, isso aqui oscila muito rapidamente. Existem uma característica, isso aqui é uma corda só, e a gente tem um reflexo, igual vocês viram no simulador. Só que as ondas estacionárias, elas têm uma característica muito interessante, que é o seguinte, a gente tem o comprimento da corda esticada. Existem alguns padrões de ondas estacionárias. Por exemplo, se aqui é L, o primeiro padrão de onda que se forma é esse, é meia onda aqui dentro. Então, a corda vai ser assim, ó, para cima e para baixo. Então, eu vou ter meia onda ali dentro. Depois, se eu aumentar a oscilação, eu vou ter duas metades de onda. Óbvio que a onda está menor. Olha aqui o tamanho da onda. Ó. Daqui até aqui, ó, é meia onda. Mas no primeiro módulo de oscilação, metade da onda é todo o comprimento da corda. Não existe formação de onda estacionária entre esses dois modos. Existe o terceiro, que eu tenho 1, 2, 3 comprimentos de onda. E aqui, 3 metades de onda. Uma metade, duas metades, 3, 4 metades. 3 metades, duas metades, uma metade, 10 metades, 1000 metades. Então, as ondas estacionárias, elas têm essa propriedade do padrão de onda serem metades de onda dentro do comprimento da corda. Não se forma outro padrão.
a não ser que tenha algum tipo de amortecimento. Tem um vídeo que eu quero passar para vocês. Vocês devem ter visto já isso em algum lugar. Uma pessoa tocando violão e a formação das ondas estacionárias numa corda de violão. Deixa eu só ver se está passando o vídeo aqui. Peraí. Não está passando. Tá. Depois vocês vão ganhar tempo aqui. Vocês procurem isso. Ondas estacionárias formadas na corda de violão. E aí vocês vão ter uma noção bem legal da formação de onda. Tem gente que filmou as ondas de corda de violão, tem muito vídeo disso aqui. No YouTube é cheio disso. Eu só não vou botar no YouTube, porque eu corro o risco de cair a minha live aqui, tá bom? Aí vocês pesquisem lá, ondas estacionárias formadas no violão, na corda de violão. Aí eles filmaram em câmera lenta, é bem legal. Então não vou correr o risco de perder a nossa live aqui, não. Bom, era só um exemplo. Então, a gente tem o seguinte, dentro desse comprimento de onda aqui, dentro dessa metade de onda, eu tenho que o comprimento de onda é uma metade, duas metades, ó, três metades. Então, lambda, que é o comprimento de onda, a letra para comprimento de onda, é 2L sobre N, onde N é o número de metades. E N é chamado de número harmônico. Então, N igual a 1, essa primeira onda aqui é o primeiro harmônico. Aqui é o segundo harmônico. Então, eu posso ter, por exemplo, uma onda estacionária do 50º harmônico, segundo harmônico. Beleza? E aqui a gente tem a frequência, que V é lambda F, então F é V sobre lambda. Fazendo umas continhas aqui, a gente vai ter o harmônico da frequência. Então, ondas estacionárias, elas são formadas assim, pela superposição da onda que vai e da onda que volta, do reflexo. Matematicamente falando, a gente tem a onda que vai e a onda que volta, tanto que uma é negativa, a outra é positiva. E aí, fazendo a identidade trigonométrica que está lá na equação 5, a gente tem a 2A seno de kx mais cosseno de ômega t. Então, essa aqui é a equação da onda estacionária. E é isso que ele está explicando, ó. A onda que vai e a onda que vem. Então, tem aqui a onda vindo e aqui a onda indo. Aqui se soma com aqui se subtrai com isso e tem essa ondona. Aqui, ó, depressão com vale. Vale, ou crista com vale. Vale com crista. Vai zerar. Aqui vai construir. Aqui vai destruir. Aqui vai construir. E aí a gente vai formando os padrões de onda com esse reflexo e a onda que chega é a onda que é refletida. Beleza? Aí ele discute com vocês aqui sobre os fenômenos ondulatórios. Eu não deixem de ler isso aqui, beleza? São exemplos de ondas destrutivas, construtivas, enfim. Não tem tanta matemática, mas são exemplos que acontecem no dia a dia, por exemplo, numa indústria. E tem vibração para tudo quanto é lado, som, vibrações. Tem que tomar cuidado com essas ressonâncias. Exemplo, considere uma onda estacionária com amplitude 2 milímetros, K é o número de onda igual a 5 π, aqui é radianos por metro, no caso milímetros, e frequência de ressonância 808,2 Hz. Então, a frequência que a onda está oscilando é 806,2 Hz. Ela tem uma amplitude de 2 milímetros, pequenininha. Pequenininha não, né? É relativo, porque existem ondas muito menores. E o número de onda está aqui. E qual é a velocidade máxima dessa onda? E um comprimento de 18 centímetros. Então, ele fala aqui, ó, aqui é a equação da onda estacionária.
A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, eu tenho que derivar esse y aqui em relação ao tempo. Se vocês observarem, 2A seno de kx, a gente não tem tempo. Vamos lá para o nosso quadro aqui. Então, aqui, ó, a gente tem que a velocidade, deixa eu pegar a caneta preta. A velocidade é a derivada em relação ao tempo da posição, beleza? Só que como a gente está falando de duas dimensões, duas variáveis, x e y, então é a derivada parcial, por isso que está usando essa letra diferente. Então é a derivada do y. Então a velocidade vai ser, qual que é a derivada dessa função? Então a gente vai pegar derivada, eu vou usar o dt mesmo, tá? Mas é derivada parcial. 2a seno de kx cosseno de ômega t. Esse número aqui, ó, ele não depende do tempo, então ele sai da derivada. A velocidade vai ser 2a seno de kx. E a derivada vai parar onde? Vai bater lá, o operador vai bater lá no cosseno. Então, a velocidade vai ser igual a 2a seno de kx. Derivada do cosseno é menos seno. De ômega t. Vezes, pela regra da cadeia, a derivada de quem está dentro do argumento. Então, vezes o ômega. Agrupando isso aqui, ó, esse sinal de menos aqui e esse ômega, então a gente tem que velocidade vai ser igual a menos 2a ômega seno de kx vezes seno de ômega vezes t. Só agrupei os termos. O sinal de menos está aqui. Esse ômega está aqui e assim vai. Então, a gente chegou... Só faltou o 2 aqui que eu... Não, o 2 está aqui, certinho. Então, a gente chegou nessa equação aqui. Beleza? Então, aí, tendo essa função, a gente tem que... O valor é máximo quando esse seno for máximo. E o seno é máximo quando vale 1. Então, a velocidade máxima, a gente tem que fazer esse seno aqui, ó, igual a 1. Esse seno aqui, isso aqui tem que valer 1, beleza? Então, aqui, ó, tenho 1. Então, a velocidade máxima se dá por essa equação. Aí, o que a gente tem? A gente tem que ômega 2πf, vem lá das ondas. Tá? 2π vezes a frequência da onda de ressonância, da onda estacionária. Aí, gente, agora é substituir. Velocidade vai ser igual a menos 2, o ômega, ó, menos 2, a amplitude que vale 3 milímetros,
3 milímetros ou 2 milímetros? Agora me pegou, peraí. Ó, são 2 milímetros. Tem que fazer uma pequena correçãozinha aí, tá? Mas tudo bem, dá para entender que ali entra o 003. Seno aqui vezes o ômega, ó, isso aqui é um ômega. Isso aqui é a amplitude, porém aqui é 2. O 2 da fórmula. Seno de K, X. Por que o K é 5 πs? É o exemplo. Olha aqui, ó. Onde K vale 5 π. 5 πs. E o comprimento 18 centímetros. 18 centímetros é 0,18. 2 milímetros é 0,002. Ali ele está usando 3, né? Eu não sei se ele fez a conta com 2 ou com 3. Teria que conferir essa continha aí. Bom? Independente se aqui for 2 ou 3, o objetivo é vocês entenderem o que está acontecendo. Então, para um comprimento de 18 centímetros, a velocidade máxima vai ser essa aqui, ó. Menos 6,26. O que é esse menos? É o sentido. Beleza? E aí, para analisar só a magnitude, ou seja, só o módulo, aí vai dar esse valor aqui. Então, ele discute mais um pouquinho aqui sobre as ondas estacionárias. Aí é uma questão de matemática, de vocês jogarem aqui nas equações. Beleza? Porém, eu acredito que com a nossa discussão, você já tem a capacidade de entender o que ele está falando aqui. Nós, o que é nó? Um nodo. Nodo é aqueles pontinhos onde a onda não vai oscilar. Eu mostrei lá no simulador. Então, aqui no exemplo, ele calcula o nodo, beleza? Tem que resolver isso aqui para vocês entenderem. Aqui está a função de onda. Esse A aqui é a amplitude. Aí ele fala o K, 10 oscilações por metro, amplitude 0,1. É só substituir nas equações que vocês vão conseguir fazer a continha direitinho. Beleza? Então, aí a gente termina... tem que ler os outros exemplos, porém, vocês já têm agora a capacidade de entender esses exemplos. Assim eu espero, tá bom? Então, gente, o meu objetivo aqui é dar uma ajuda a vocês a entender o material que está posto, beleza? Para isso, eu resgatei um pouquinho do conceito original de onda, lá usando o simulador. Depois a gente viu a questão das ondas estacionárias, que são as ondas refletidas junto com as ondas que chegam. E aí tem essa matemática de trigonometria, que vocês precisam relembrar aquelas identidades para poder resolver aquelas equações. Tá bom? Uma onda, lembrando, ela oscila no tempo e no espaço. Não é só uma equação de tempo e também não basta só uma descrição de espaço. Você precisa dos dois. Por isso que envolve ali a derivada parcial em relação ao tempo, e não usa o DDT, né? Ele usa o delta, o símbolo de derivada parcial. Tá bom? Espero profundamente que eu tenha ajudado vocês. Vamos ficando por aqui. Sou o professor Gustavo Nicoli e até o nosso próximo encontro, beleza? Aquele abraço. Tchau para vocês.